Beleza. Então, boa noite. Essa é a nossa aula 3, né? A terceira semana de aula, né? Quarta semana letiva, terceira de aula mesmo. Como tinha avisado para vocês mais cedo, eu deixei lá, então, um texto, né, sobre o mercado de produtos orgânicos, um pequeno vídeo que mostra um produtor, alguns produtores falando da importância de se produzir dessa forma, né, do mercado promissor, e aquela atividade que era uma atividade bem simples mesmo, sobre um produtor de cítricos, né, da região, que tem interesse em expandir a sua produção, mudar para a agricultura orgânica. Quais seriam as suas dicas, né? Depois eu vou ler lá e faço um feedback com a leitura de vocês, com as respostas de vocês, né? Hoje ainda a gente vai falar sobre o nosso trabalho da disciplina. A disciplina tem esse trabalho que vocês fizeram, nessa atividade pré-aula, e o seminário agora, que valerá os 28 pontos, a gente vai discutir daqui a pouquinho, depois que eu expor algumas coisinhas aqui para vocês sobre o mercado de produtos orgânicos e perfil do consumidor. Inclusive, é a nossa atividade pós-aula sobre perfil dos consumidores. A pós-aula eu tenho deixado um pouquinho mais, vai ficar até dia 13 de setembro lá, até o início das provas, para que vocês possam fazer. Então, daqui a pouquinho a gente fala dela e fala do trabalho também, tá? Qualquer dúvida, pessoal, aciona o microfone aí, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou na tela de apresentação. Então tá, perfil dos consumidores, mercado dos produtos orgânicos e o perfil dos consumidores, né? É importante que a gente lembre que o mercado de produtos orgânicos é muito recente, se a gente comparar com as legislações. A gente falou na primeira semana de aula sobre a legislação dos orgânicos, que surge no Brasil ali em 2004, depois ela começa a valer com um decreto em 2007. Então, de lá para cá, pouco mais de 15 anos, né, do início da lei, a gente tem já um mercado proeminente. Mas, se a gente comparar com outros países, eu vou mostrar alguns dados para vocês, a gente vê que o Brasil ainda está em expansão. Na época da graduação, eu fiz meu trabalho de TCC, foi com agricultura orgânica, tinha um autor, chamava Tamiso, a publicação dele é Tamiso 2009, eu acho. Ele falava que a taxa de crescimento de orgânicos no Brasil, para a próxima década, né, essa década que a gente está encerrando agora, seria de 30% a 50% ao ano de crescimento. Isso quer dizer que se eu tenho um mercado de 1 milhão de reais nesse ano, a expectativa é que no ano que vem eu tenha 1.300.000 a 1.500.000, não 1,5 milhão de reais envolvidos com a agricultura orgânica. No outro ano, aumente aí mais 50%, vai para 2.250, né? Então, a gente tem um crescimento muito alto da agricultura orgânica ano a ano. A previsão e a gente foi vendo esse crescimento realmente aconteceu. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente ainda está longe de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, eles têm um consumo, né, uma produção muito grande, se comparada com outros países, tá? Então tá, né, o conteúdo é mercado dos produtos orgânicos e perfil dos consumidores. Inicialmente a gente fala do mercado, né? Quando a gente fala de produtos orgânicos, a gente sempre lembra dessa imagem, né? Uma imagem parecida com essa, onde a gente tem produtos normalmente hortifrutis, hortaliças e frutas, que são produzidos na maioria das vezes pela agricultura familiar, por pequenos produtores. Só que a gente já observou que a agricultura orgânica, como eu falei para vocês, ela tem crescido ano a ano com a quantidade de produtos, de diversidade e de tamanho de produtores. Então, não é mais apenas isso aqui. Não é mais apenas a produção de hortaliças e frutas que a gente pode, quando falar de agricultura orgânica, a gente tem que pensar, né? Alguns dados, né? Esse aqui está copiado, inclusive, direito, do mesmo jeito que está lá no site. Ele fala que o principal país, né, a região é os Estados Unidos, maior consumidor de produtos orgânicos, e não terem uma produção alta, embora não tenha uma produção considerável de produtos orgânicos, ele ainda é o maior consumidor do mundo, né? Lá nos Estados Unidos, 31 bilhões de dólares por ano. Depois vem a Europa com 29 bilhões. Então, um país, os Estados Unidos, tem 31 bilhões de dólares. Depois vem toda a Europa,
né, com todos os países da Europa, com apenas com 29 bilhões, né? Não é apenas, né, 20 bilhões de dólares, é muita grana. Mas se a gente comparar o tamanho, né, dos países, a quantidade de países, a gente vê que os Estados Unidos têm um mercado proeminente, um mercado promissor para que a gente... Professor, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou no Brasil, olha a distância, né? Mas a gente pode também pensar nas exportações brasileiras de orgânicos. Então, eu posso exportar produtos orgânicos, assim como o convencional, para regiões onde tem demanda desses produtos. Então, seja Estados Unidos, seja a Europa, né, a União Europeia, seja a Ásia. Então, onde tem essa demanda? Para onde que tem essa demanda de produção, né? Então, a gente vê que os últimos dados do censo que a gente tem, né, esse ano era para ter o censo agropecuário, né, são de 2006, os dados mais completos. E a gente não consegue identificar de maneira bem precisa a produção. Lógico que existem alguns dados e tal que a gente pode buscar, porque a lei dos orgânicos surgiu em 2007. Então, a partir de 2007, a gente não tem um censo agropecuário completo para a gente poder identificar o quanto que a gente tem no Brasil da produção. Além disso tudo, a maior parte da comercialização no Brasil é comercialização direta. Assim, quem fez olericultura semestre passado, eu sempre falava isso, né? A produção de olerícolas, ela, na maioria das vezes, o produtor entrega esse produto direto para o consumidor. Então, hortaliças folhosas, no máximo tem um ou outro atravessador, hortaliças frutosas. Então, o cara produz lá o tomate, ele vende o tomate direto para o consumidor na feira. O cara que produz o alface, ele vende lá. Ou então a gente tem, em algumas cidades, Goianésia é o caso, o hábito de ter hortas, né, produção de hortaliças dentro da própria cidade. Então a oleria ela já sofre um pouco com isso, de ter essa comercialização direta, que o produtor é muito boa, mas para a gente pensar em economia de números, né, quantos bilhões, quantos reais estão envolvidos, a gente não sabe. Diferente da soja, né? Todo grão de soja que é produzido, a maior parte deles, vai passar por um galpão, ou então vai ser vendido, exportado, então isso vai ter uma nota fiscal que a gente consegue saber a produção. Para as olerícolas já é um pouquinho mais complicado, e nesse sentido vem os orgânicos que não tem nenhum censo agropecuário depois da legislação que vem em 2007, né? Apesar da lei ser de 2004, ela só iniciou a valer, começou a valer a partir do decreto de 2007. Olha aqui que interessante, né? Nos Estados Unidos, eles venderam desses 31 bilhões, né? Então os Estados Unidos consumiram 31 bilhões de dólares em produtos orgânicos, mas só conseguiu produzir 7,6. Então ela produziu 7,6 bilhões. De 31 para 7,6, né? Mais de 23,4 bilhões de dólares foi de importação. Então, a importação nos Estados Unidos é muito alta. E essa taxa de importação favorece o mercado brasileiro, por exemplo, para poder entrar nos Estados Unidos com a comercialização. O Brasil já é um dos maiores exportadores do mundo por exemplo, de suco de laranja. E esse suco de laranja, que na maioria das vezes é o convencional, grande parte vai para os Estados Unidos da América e União Europeia. Então a gente pode também começar, já temos, né, inclusive, os orgânicos a serem comercializados para os Estados Unidos, né, que é um grande nicho de consumo, não de produção. Olha aqui, por exemplo, né, esse aqui é um mapa dos Estados Unidos em 2016, com os dados de 2015, que o Ministério da Agricultura deles chama esse aqui, o SDA. Eles avaliaram a quantidade de fazendas, né, de produtores certificados em todos os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles tinham 14.217 produtores certificados. E aí o tamanho das áreas, né, esses mais claros são são os estados que têm menos de 50 propriedades. Esses estados em verde mais escuro são os estados que têm mais de 1.000 propriedades. E aí, se a gente comparar de 2016 para 2015, houve um aumento de 3%. Então, apenas 3% de aumento, enquanto no Brasil a gente está caminhando aí, como eu falei agora há pouco, de 30% a 50% ao ano de aumento da quantidade de propriedades e do mercado de forma geral, né? Só que
Desses, desses estados aqui, né, dos Estados Unidos, a gente tem alguns estados que têm uma grande contribuição, né? A gente teve lá a Califórnia em primeiro lugar, com quase 3 milhões de dólares, Pensilvânia com 660 milhões, que é 2 bilhões, 660 milhões. Então a gente vê que tem um mercado e que não consegue atender todos os estados. Por isso que a gente tem, né, uma possibilidade de exportar para lá, assim como outros países, outras regiões também. Por exemplo, aqui esse Organic Trade Association, as vendas de carne vermelha e aves aumentaram 17% em 2016, isso aqui no Brasil. Então a gente, como eu falei para vocês em outras aulas, a gente não pode só pensar que a agricultura orgânica hoje a agricultura orgânica não é apenas hortaliças e frutas, hortifrutis. Então, a gente pode levar em consideração que a gente tem hoje um mercado consumidor grande de carne vermelha, carne de frango, carne suína, subprodutos de grão, soja. Então, a gente tem crescido esse mercado para outras áreas, né? Então, só Rodrigo, você ficou mudo. Professor, ficou Cortou mudo o aí. áudio. Ficou Cortou o mudo, áudio. professor. agora foi. Obrigado. Então, há um aumento significativo, tanto da produção quanto da procura por esses produtos. E isso faz com que a gente esteja, né, aí, o Brasil ainda é considerado o celeiro do mundo, a produção de alimentos, então a gente pode mudar, migrar para essa produção e ter uma lucratividade alta, né? Aqui, ó, já são os dados um pouco mais conservadores, né, da Organics Brasil. Enquanto o Tamiso falava que o Brasil, a expectativa era de crescer entre 30% e 50% ao ano, em 2017, o pessoal da Organics Brasil já falou que a expectativa é de 25% a 30% ao ano. Mas ainda é um valor significativo, né? Se a gente pensar, se eu tenho um negócio aí avaliado em R$ 1 milhão, né? Eu tenho uma produção e eu tenho um lucro de uma produção de R$ 1 milhão por ano. E para o ano que vem a expectativa é crescer 25%, eu vou ter uma produção de 1.250.000. Então é uma coisa muito alta ainda para a gente pensar que está aumentando ano a ano ainda, né? Embora seja bem mais conservadora do que aquelas projeções do Tamiso, ainda são bem proeminentes. Aqui, em 2016, o setor faturou 3 bilhões de reais no mercado nacional, né? São esses dados aqui, que ele fala de 25 a 30. A expectativa é que aumente 25 a 30%. Né? 3 bilhões, 30% dá 1 bilhão. Então, de um ano para o outro, sai de 3 bilhões e vai para 4 bilhões de reais envolvidos com a agricultura orgânica no Brasil, né? Então, a gente ainda o Brasil, maior produtor e exportador de açúcar, castanhas, frutas e seus derivados. Então, o suco de laranja, né, o extrato de suco, ele entra aqui. Então, a gente tem uma grande quantidade de produtos sendo produzidos no Brasil para comercialização interna e para o mercado externo, e alguns produtores migrando. A gente pode ver, por exemplo, a usina, né, Jales Machado, é uma grande produtora de açúcar orgânico, e em conversas, por exemplo, com alguns dos gestores, eles sempre falam que o diferencial hoje deles é essa produção do açúcar orgânico, né? Então, porque tem mercado e tem procura, e aí eles vão sempre buscando essas parcerias com outros países, né? A gente sempre vê comitivas aí do grupo buscando novos mercados. Está em crescimento ainda, né? Mas sempre pode melhorar, né? Existem dados que mostram que Europa, China, Oriente Médio e Ásia estão em crescimento as demandas, né? Então, pode-se fazer com que haja a maior exportação para esses países, né? E o maior potencial ainda é os Estados Unidos. Então, o Ming Liu, vou mostrar daqui a pouquinho a foto dele, ele é o diretor da Organics Brasil, né, e do Organis, Conselho Nacional de Produção Orgânica Sustentável, um oriental, que
que mora no Brasil. Ele fala que as empresas brasileiras estão preparadas para atender todos os mercados, né? Esse aqui. Então, a gente vê que ano a ano a agricultura orgânica no Brasil ela está sendo mais intensificada, né? Quando eu mudei para Goianésia, por exemplo, em 2013, a gente não encontrava quase nenhum tipo de produto orgânico, nem no supermercado, né, desses produtos já industrializados, nem orgânicos de forma in natura. Hoje a gente já tem, inclusive um egresso nosso, o Manuel está com a ideia aí, né, já está comercializando alguns produtos orgânicos, já temos outros alunos, outros egressos nossos produzindo também, em fase de certificação, né? Então tem crescido essa demanda e o mercado tem se adaptado para fornecer esses produtos para a população, né? Aqui a gente vê o Brasil é um dos maiores produtores, né, tem crescido ano a ano na produção e já existem mais de 15 mil propriedades certificadas no país, né? Quase mais que a quantidade dos Estados Unidos. Então a gente vê que o Brasil tem uma grande procura. Lógico que cada país tem a sua peculiaridade, né? De leis, né? de decretos. 75% desses produtores pertencem à agricultura familiar. Então, talvez por isso, quando a gente falava de agricultura orgânica, e ainda fala com algumas pessoas, eles levam em consideração, como eu falei, hortaliças e frutas. Justamente porque é a agricultura familiar que é principal responsável por essa produção. Então, quando a gente fala que o produtor está produzindo carne orgânica, leite orgânico, soja orgânica, a gente nunca imagina, a maioria das pessoas nunca imagina de onde que vai vir isso, né? E realmente, uma grande parte vai vir da agricultura familiar. E aí, a gente vai falar no final da disciplina sobre isso daqui, ações do governo para financiamento, né? Então, a gente tem algumas linhas de crédito, né? Sempre quem fala com a gente é o Osmar, um ex-aluno nosso também, que tem linhas de crédito principalmente do Banco do Brasil, para ajudar esses agricultores a implantarem ou melhorarem, ou aumentarem as suas áreas de produção, né? Então, alguns dados aqui mostrando, né, que o Brasil tem 5 milhões de hectares destinados à agricultura orgânica. A gente acha que é muito, né, 5 milhões de hectares, só que ainda o Brasil é o 10º país onde a maior parte da terra é utilizada para agricultura orgânica. E se a gente considerar esses 5 milhões de hectares, corresponde a 0,27% da área agrícola do Brasil, né? Então, a gente observa que ainda tem muito a crescer, né? A área de orgânicos no Brasil tem muito a crescer ainda. Alguns dados aqui, né, falando de produção, onde que está, os estados e tal, né? Depois eu vou deixar disponível os slides para vocês. E aí tem onde que estão os produtores, né? Os tipos de produtores biológicos, produtores orgânicos, e a gente vê que o Nordeste tem a maioria dos produtores orgânicos do Brasil. Mais de quase 3 mil produtores, os dados mais recentes que tinha de 2012, mais de 2.700 produtores registrados, né? E ainda temos ali uma produção, o Brasil de 2007 para 2012 aumentou de 40 mil toneladas para 300 mil toneladas de produção de alimentos orgânicos por ano. Então, é um aumento significativo. Em 5 anos, você quase vai aumentar em 8 vezes a produção, né? É bem significativo. Em termos de estados, né, a gente vê que os produtores registrados, que é a quantidade de produtores que se dizem orgânicos, né? A maioria está no Nordeste. Mas registrados e com registro mesmo, o Brasil tinha 11 mil. Desses 11 mil, a maioria na região Sudeste e Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Talvez por questões culturais ainda, né? A gente é um país novo, quando a gente fala de idade do ponto de vista de descobrimento, então a gente ainda tem muitos vieses das regiões. Então, a região Sudeste foi colonizada principalmente por holandeses, né? Então a gente tem uma população um pouco mais voltada. Quando a gente fala lá em olericultura, eu lembro de falar para vocês sobre o consumo per capita de hortaliças e frutas, né? A gente vê que a região Sudeste é onde tem o maior consumo de hortaliças e frutas, justamente por conta dessa colonização, de uma questão mais cultural. Então, o Brasil, ainda por ser jovem do ponto de vista histórico, ele ainda tem essas diferenças muito significativas. Então, a gente tem vários trabalhos, né? Então, a tendência do crescimento, os brasileiros falam que estão aumentando o consumo, isso aqui já entra um pouquinho na segunda parte da disciplina. Por que há um crescimento significativo no Brasil? Por quê?
Alguns trabalhos mostram que o Brasil tem aumentado acima do que os outros países, justamente porque o brasileiro se preocupa com a saúde. Então, fala que consome orgânicos por causa da saúde, né? Então, um trabalho foi feito lá por essa empresa, né, o Instituto Testa, o grupo de varejista Tesco, eles avaliaram 18 mil pessoas em 18 países. A maioria dos brasileiros falaram que a saúde e a nutrição são prioridade de vida, 79%. No Reino Unido e nos Estados Unidos, 55% e 66%. Então, o Brasil foi aquele colocado em primeiro lugar como o país que mais se preocupa com a saúde, né? Apesar de falar de saúde, o Brasil tem 80 milhões de brasileiros acima do peso, né? E que correspondia a quase 57% da população brasileira. Então a gente fala, quando faz pesquisas, o brasileiro fala que se preocupa muito com a saúde, mas mesmo assim está acima do peso, né? Então, as comidas orgânicas, eles indicaram que as comidas orgânicas poderia ser uma indicação de reeducação alimentar, embora a gente já saiba que não tenha tanta relação. O produto orgânico ou convencional, ele pode ter ou não uma quantidade de açúcares ou quantidade de lipídios iguais, né? O que vai fazer ele reeducar, poder ou não reeducar essa alimentação é o que ele vai consumir, não se é orgânico ou se é convencional. Então, a gente tem uma divergência aí, né, do que o brasileiro fala, que se preocupa com a saúde, que consumiria o orgânico para poder melhorar as condições de saúde, mas na maioria das vezes a gente vai ver que não tem essa preocupação, né? A gente pode correlacionar talvez com os casos de Covid no Brasil, né? Então a gente teve no Brasil no início uma situação de fechamento, né, de tudo, quase que um lockdown aí, mais ou menos, principalmente no estado aqui. E depois de um tempo começou a relaxar. Então hoje a gente já tem uma taxa de isolamento muito abaixo do ideal. Outra coisa, a gente vê a taxa de mortalidade no Brasil, uma taxa de mortalidade relativamente alta se comparada com outros países. Então, e principalmente com pessoas do sexo masculino. Então, os homens demoram mais para buscar um acompanhamento, né? Embora no Brasil a quantidade de homens acometidos por Covid é menor, em Goiás, por exemplo, está 47% de homens, 53% de mulheres. Mas a taxa de mortalidade em homens é maior do que em mulheres, embora tenha menos doentes, justamente porque o homem demora mais para procurar ajuda médica, né? A mulher tem o hábito, né, de, a partir de uma certa idade, sempre fazer acompanhamento. O homem não tem isso, né? Raramente você vê alguém falando que está indo no médico só porque quer fazer um acompanhamento ou fazer um check-up. Então, isso se aplica a várias faixas etárias da população brasileira. Então, o que a gente pode observar, já caminhando para finalizar essa parte de mercado, é que tem aumentado a oferta. Então, olha aqui, São Paulo dobra o número de empresas que entregam orgânicos em casa, como é o caso aí, como eu falei agora há pouco, do nosso Agreste Manuel, que ele está com a produção de orgânico em Goianésia, né? Produção e comercialização de orgânicos. Aumenta o número de feiras e mercados especializados de alimentos orgânicos premium. Então, aqui, ó, isso aqui é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, o pessoal faz uma feira apenas de produtos orgânicos, né? E aí produzem e comercializam de tudo, né? Uma outra aqui, em São Paulo, supermercado e lojas invertem na oferta de produtos orgânicos. Então, está aqui a produção deles, orgânico. Olha aqui a rastreabilidade. Está ali o produto orgânico, quando ele não é certificado, é uma forma de comercialização direta, ele tem ali de onde que veio, Fazenda Adelaide, o município, o CNPJ da empresa, esse aqui é a certificadora, né? EcoCert, a validade do produto. Então, ele identifica e dá o que a gente chama de rastreabilidade. Então, o consumidor, ele consegue rastrear onde esse produto foi produzido, né? Justamente porque as certificadoras, elas têm uma demanda disso, né? E além da propaganda. Hoje eu conversei, acho que foi com o Wesley, aluno dessa disciplina, o Wesley Azevedo, e ele estava falando da atividade pré-aula, né? Ele falou isso, né? Ele falou que está muito ligado com o marketing, com a propaganda, né? Ele falou, professor, eu fiz a tarefa, não sei se está certo e tal, mas está muito relacionado com a propaganda, com o marketing que pode ser realizado naquela propriedade, né? Para quem que eu vou comercializar? Essas pessoas que vão comprar esse meu produto, sabe se tem diferença, se não tem, qual que é a qualidade biológica desse alimento, qual que é a quantidade de agrotóxicos que ele talvez não vai ingerir, porque a gente sabe que tem produtores que ainda utilizam
produtos não indicados. Então, eu tenho um problema em cenoura, mas eu não tenho um inseticida registrado. Mas esse outro inseticida X aqui, ele detona a praga, ele acaba com a praga, ele consegue controlar. Controla a praga que ataca o tomate. Então, eu vou aplicar ela também na cenoura. Então, a gente tem muito isso. A maioria das amostras contaminadas com agrotóxicos no Brasil são realmente de produtos não registrados para a cultura, porque isso custa dinheiro para as empresas. E às vezes registrar para uma cultura de baixa importância econômica não é lucrativo. Então imagina ser um produtor, uma Bayer da vida, a Bayer vai precisar registrar um produto para mosca branca no tomate. Ela registra, a gente tem muitos produtores de tomate. Mas se ela for registrar o mesmo produto para mosca branca Jesus, fugiu o nome da palavra, hortaliça. Uma outra hortaliça com menos importância econômica, ela vai ter que pagar. Então, ela não registra porque esse produto é pouco produzido. E aí o produtor sabe que esse produto mata a mosca branca no tomate, ele aplica o mesmo produto com a mesma dose num produto que não tem registro. Então, vai ter problema de agrotóxico não registrado ali. Né? Olha aqui, ó, outras regiões, aqui em São Paulo, o pessoal da Nestlé, né? Então, a Nestlé tem 11 produtores envolvidos, saiu no Valor Econômico, essa reportagem, 11 produtores envolvidos na região de Araraquara, São Carlos e Tirapina, né? Todos próximos a São Paulo, ali no estado de São Paulo, e produção de leite orgânico, né, da Nestlé. Então, 6 mil litros de leite por dia, 11 produtores estavam entregando, são todos certificados pela IBD. Então, eles entregam para a Nestlé produz produtos orgânicos certificados, porque tem toda a rastreabilidade do produto. Mas para a produção, o pasto é manejado sem agrotóxico, então não pode utilizar agrotóxicos ou adubos químicos. Os grãos são orgânicos e não transgênicos para a ração. Apenas medicamentos homeopáticos para cuidar dos animais e não é permitido o confinamento. Então, a empresa certificadora, ela coloca regras, né? Regras rígidas que precisam ser seguidas. Essas regras rígidas, se não forem seguidas, ele perde o selo de certificador. Né? Outra empresa, Concepsa Ingredientes, lança linha de óleos orgânicos. Né? Então, eles trabalham com óleos orgânicos. Então, tem para várias áreas. Né? Olha aqui, isso aqui é uma empresa que produz em Curitiba cosméticos orgânicos. Então, shampoo, condicionador, loção corporal, manteiga capilar, sabonete esfoliante. Todos esses produtos são orgânicos e têm certificação orgânica para poder comercializar dessa forma. Então, isso tem. Professor, por que estão fazendo isso? Porque tem quem paga. Então, se eu for produzir um produto que ninguém compra, eu vou quebrar no primeiro ano. Mas se eu começo a produzir um produto e tem quem paga, eu vou só aumentando a produção e a lucratividade. Né? Então, às vezes é isso. Às vezes, poxa, uma disciplina de 10º período, com uma carga horária pequena, falando de agricultura orgânica. Às vezes não é nem para a gente aprender tudo do que se pode fazer. É só para a gente deixar ideias, né? Insights aí, para uma hora chegar um produtor e talvez esse produtor pode mudar de área de produção somente por indicação sua como assistente técnico dele ali, né? Esse supermercado é de dois irmãos, né? Que abriram, Tiago e Rodrigo. Eles criaram lá no estado de São Paulo um supermercado que só comercializa produtos orgânicos. Né? Então ele fala aqui, ó, que lá tudo é orgânico, frutas, legumes, verduras, desde a ração animal até os produtos de limpeza. Mais uma vez, como que tem um negócio desse só com produtos orgânicos? Só porque tem quem compra. Se tem quem compra, tem quem vai precisar ter quem vende, né? E aí a ideia deles foi expandir cada vez mais. Né? Outra empresa, essa empresa fica próximo à Embrapa Milho e Sorgo, lá em Minas Gerais, né? Perto de Sete Lagoas. Então, essa empresa aqui, ela abriu uma empresa só de produção de grãos orgânicos. Então, estava aumentando, isso foi em 2007. Então, estava aumentando a procura de grãos orgânicos no Brasil para a produção animal. Precisava alimentar os animais para poder produção de carne orgânica, leite orgânico.
mas quase ninguém tinha. Então, eles começaram a produzir grãos, tanto para vender o grão quanto para semente, né? Então, cada vez mais tem outros nichos de mercado. É uma cadeia produtiva. Se algumas áreas vão tendo demanda, a gente precisa atender essas demandas, né? Na lei, ela fala isso aqui, ó, não são autorizados os usos de sementes transgênicas, né? Então, o que seria uma semente transgênica? São aquelas que são organismos geneticamente modificados, né? A gente tem as sementes convencionais, que são as sementes tradicionais, que são utilizadas por produtos químicos defensivos, né? E temos as orgânicas, são aquelas que obedecem às restritivas normas orgânicas, são produzidas sem qualquer tipo de agrotóxico ou aditivo químico. Então, o ideal mesmo seria que a gente utilizasse sementes orgânicas para a produção orgânica. Então, se eu vou fazer uma produção de milho, eu preciso de sementes que sejam orgânicas, né? Mas ainda no Brasil ainda são autorizados os usos de sementes convencionais. Então, eu posso utilizar uma semente na agricultura orgânica que foi produzida através, se eu não encontrar, se não existir produtos orgânicos, sementes orgânicas, eu posso utilizar sementes convencionais, desde que não haja tratamento de sementes, né? Então, desde que essa semente não seja tratada. Eu posso utilizar uma semente de milho convencional? Posso. Para produzir orgânico? Posso. Mas ela não pode ser transgênica, mas eu posso utilizar uma semente convencional desde que não tenha tido tratamento de semente industrial, tratamento industrial de sementes, né? Que seria a aplicação dos fungicidas e outros produtos que são aplicados no preparo da semente lá pela empresa sementeira. No Brasil, a gente vê muito o mercado interno, isso que é importante, então a gente pode expandir o mercado, e outros países têm produzido muito para o mercado externo. Então a gente vê o Peru e o México produzindo banana, mirtilo, abacate e café e comercializando no mundo inteiro. E o Brasil ainda está atendendo o mercado interno. Então, cada vez mais vai ser necessário se atentar a essa possibilidade, né? A atender o mercado externo. O mercado externo paga em dólar, né? O dólar hoje está quanto, né? Então é importante que a gente veja isso, a comercialização desses produtos e tenha um nicho de mercado cada vez maior para ser abastecido. E aí algumas pesquisas, e aí o que a gente já entra bastante no mercado consumidor, é isso aqui, ó, o consumidor está disposto a pagar mais por orgânicos. Então, às vezes você vai ver lá dois alfaces convencionais, duas cabeças de alface a R$4. O orgânico, às vezes, você vai ver uma a R$6,50. E aí, às vezes, você entra em contato com o fornecedor fala, não, o meu já acabou. Você fala, poxa, mas 2 a R$4, 1 a R$6,50, e tem gente pagando. Só tem gente produzindo porque tem quem compre, né? Então, é importante sempre lembrar disso. Mais à frente, a gente vai ter uma aula exclusiva de certificação. Vou passar essa parte aqui. A gente vai ter uma aula para a segunda VA sobre certificação, os tipos de certificação. A gente volta a falar deles nessa segunda parte da disciplina. E para finalizar, o perfil dos consumidores, né? O que é o perfil do consumidor? Vem muito da sociologia, né? Identificar em várias áreas, da psicologia também, identificar o perfil do consumidor. Por exemplo, se a gente fala qual que é o perfil do consumidor, o perfil do frequentador de um determinado restaurante goianese. Então, quem é que frequenta o restaurante ali, né, o antigo rural, né? Então, aquele restaurante ali, qual o perfil de pessoas que frequentam? Então, a gente vai ter um perfil. Qual que é esse perfil? A idade, o sexo, né? O gênero, se a pessoa é masculino ou feminino. Então, para todo tipo de comércio, a gente consegue saber o perfil. Qual que é o perfil dos alunos da disciplina de agricultura orgânica? Eu vou fazer o perfil, a idade. Qual que é a idade? A idade média, somar a idade de todo mundo, dividir pelo número de alunos, 22 alunos, a gente vai ter aí a idade de 22 anos. Sei lá. O perfil em média, a idade é 22 anos. É lógico, se toda média, ela vai ter um aluno aí de 35, vai ter um aluno aí precoce que está fazendo a disciplina com 19 anos. Mas a média da turma, o perfil, na maioria das vezes, são alunos de 22 anos. Né? Então, outro perfil. Perfil de reprovação. Dos 22 alunos do 10º período fazendo essa disciplina, quantos por cento desses alunos têm reprovação?
Não, 80% dos alunos nunca reprovaram em nenhuma disciplina. Então, eu sei que é um perfil daquela turma, a turma quase não reprova. Entendeu? Então, várias características a gente pode determinar o perfil. Né? Qual que é o perfil de idade, qual que é o perfil de gênero, inclusive perfil relacionado à renda, né? Idade, renda, escolaridade, tudo isso está relacionado com o consumo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala qual que é o perfil do usuário de celulares iPhone, a gente vai ter um perfil. Né? A gente pode ter um perfil que são pessoas que têm um salário maior, pessoas que estão investindo nisso, a idade, ou não. A gente pode encontrar um perfil, não. São pessoas que não têm um salário tão alto e que compraram o iPhone dividido em 24 vezes nas Casas Bahia. Então, a gente pode identificar o perfil das pessoas que consomem determinados produtos com algumas perguntas, né? E aí vem falando aqui que com os alimentos isso não é diferente. Né? Os padrões alimentares estão relacionados, mudam bastante, estão relacionados com questionamentos. Então, por exemplo, com questões nutricionais, influencia? Sim. Questões relacionadas à saúde também pode influenciar. Então, isso pode ser uma pergunta, por exemplo, de qual é o perfil do consumidor. Qual que é o perfil do consumidor de hortaliças orgânicas em Goianésia? Por que, que você consome orgânico? Então, tudo que a gente pode identificar o porquê que aquela pessoa consome é para identificar o perfil. Então, por exemplo, a gente já no Brasil tem uma proibição. A gente sabe que o McDonald's tem o Big Mac, o McDonald's Feliz lá, né, o McLanche Feliz, que dá um brinquedo. Mas quando eu era mais jovem, a propaganda do McLanche Feliz destacava o brinde. Aquele outro chocolate, Kinder Ovo, a propaganda do Kinder Ovo, ele destacava o brinquedo, o brinde que vinha dentro do Kinder Ovo. E aí no Brasil proibiram esse tipo de comercialização porque isso estava influenciando a criança a querer o chocolate ou a querer o Big Mac, o sanduíche lá do McDonald's. Então isso faz parte do perfil do consumidor. Eu vi uma propaganda na televisão e eu resolvi mudar de celular por causa da propaganda. Né? O que influencia? Questões sociais. Se eu abro o Instagram e vejo alguém falando sobre um determinado produto, eu vou comprar esse produto. Então, isso é um perfil social. Alguém está influenciando nesse consumo. Né? Então, o que a gente vê? Olha, tem nada a ver diretamente com a nossa disciplina. Mas muitas vezes você vê, por exemplo, o pessoal da cidade aí, né, os blogueiros da cidade, recebendo kits das empresas. Então a empresa manda lá, empresa de sabonete. Vou vender sabonete. Como é que eu vou divulgar minha marca? Eu mando o sabonete para a pessoa que está lá no Instagram com 40 mil seguidores na cidade. O que essa pessoa faz? A pessoa recebe, abre, divulga e tal. Então ela vai influenciar outras pessoas a comprarem. Tem os fatores individuais. Então, eu preciso desse produto. Né? Eu tenho aqui o álcool em gel da Cruzeiro, eu tenho o álcool em gel da IG+. Particularmente, eu prefiro esse da IG+, porque ele tem, sei lá, aloe vera, ele é menos, resseca menos a mão. Então, eu tenho o meu perfil, eu prefiro esse produto por causa disso. Tem características psicológicas, né? Motivação, da onde que eu vi essa motivação, quem que me influenciou, percepção, aprendizagem, crenças, atitudes. Tudo isso está relacionado com o que o colega falou hoje mais cedo, com o marketing. Né? Então, tudo isso vai estimular o consumidor a querer ou não aquele determinado produto. Né? Acontecimentos mundiais, né, podem influenciar no consumo. Por exemplo, doença da vaca louca, que a gente teve em 2008, parece, influenciou no consumo. Ano passado, ano retrasado, que a gente teve aí o problema do frango no Brasil, na Europa, na China. Então, isso tudo influencia no consumo de alguns produtos. Né? Essa semana, por exemplo, teve alguns casos eu vi ontem em um jornal, um caso de racismo numa empresa no Atacadão, lá em São Paulo, se não me engano. Uma funcionária denunciou que tinha sido vítima de racismo por outro funcionário do Atacadão. Você entra nas redes sociais hoje, principalmente o Twitter, que é um lugar muito democrático, o pessoal está lá cancelando o Atacadão. A mesma coisa aconteceu esses dias para trás com o Carrefour. Provavelmente vocês viram no Carrefour que mataram um cachorro dentro do Carrefour. A galera
cancelou o Carrefour por causa dessa ação. Semana passada morreu um funcionário do Carrefour, o pessoal deixou o homem lá, o corpo do homem lá, e só tampou com guarda-sol e continuou o mercado aberto. Da mesma forma, a internet foi lá e estava cancelando o pessoal do Carrefour. Então, isso tudo influencia na criação de produtos. Uma empresa que vai e apoia o governo. Então, essa empresa aqui, a Van, por exemplo, esses dias para trás, ela estava no meio da mídia aí porque ela apoiava o governo federal, o governo Bolsonaro. Então, tudo isso influencia no perfil dos consumidores. Então, política, economia, morte, tudo isso vai influenciar no consumidor. Então, a gente pode pensar em vários fatores, né? Finalizando, como a gente tinha combinado até 10h15, eu tenho aqui alguns questionamentos. Por exemplo, esse trabalho aqui, Santos e colaboradores em 2009, fez um mapa para identificar. Ela tinha aqui 7 perguntas: sexo, masculino ou feminino, idade, estado civil, escolaridade, renda, quais os principais meios de informação, se consome produtos orgânicos e a frequência. Então, se consome muito, pouco, qual que é o motivo que consome, você consome mais algum alimento orgânico industrializado, às vezes a pessoa nem sabe que existe o produto orgânico industrializado. Mas se ele comprar um extrato de tomate e estiver lá falando que é orgânico, é um produto industrializado. A cana-de-açúcar, o açúcar, né, que veio da cana, também é um produto industrializado e é orgânico. Às vezes ele nem sabe que existem produtos industrializados. Então, a gente consegue identificar o perfil através de questionários. Então, através de um questionário aplicável, eu posso identificar o perfil do consumidor de orgânico. Nesse trabalho, ela conseguiu identificar que a maior parte eram mulheres, 62%, isso em Goiânia. Ela conseguiu identificar que 78% tinha acima de 30 anos, então os jovens, né, de 18 a 24, 25 a 30, eram menos frequentadores e consumidores, consequentemente, de produtos orgânicos. Identificou que a maioria das pessoas recebiam entre 5 e 10 salários, os consumidores. Quem recebe menos de um salário mínimo corresponde a 5% dos consumidores. Então, olha que informação interessante. Se eu vou produzir produtos orgânicos, em qual bairro de Goianésia que eu vou vender? Eu vou vender, um exemplo, né, pensando em bairros de renda diferente. Eu vou vender esses produtos no bairro Covoar, que normalmente a gente sabe que tem uma renda, né, menor, ou vou vender esse no setor sul ou no setor universitário. Então, esses produtos orgânicos, ele tem um nicho de mercado. Lógico, a gente vê que algumas pessoas que têm uma renda menor consomem, que provavelmente vão estar distribuídas nesses bairros normalmente com menor renda, né? Mas a gente vê que 85% recebiam acima de 5 salários, ainda tinha 25% que recebiam mais de 10 salários. Então, a gente vê que isso pode tomar decisões, né? Agora, a escolaridade. A maioria das pessoas que consomem orgânicos tem um ensino superior completo. Depois, vem 10% ensino médio completo, superior incompleto, ensino médio, 1% que só tem o ensino fundamental. Então, o grau de instrução está relacionado com o tipo de consumo também, né? Outro trabalho, aí é o último, na slide. Por que o pessoal consumia orgânico? Um trabalho feito por Souza Neto e colaboradores no Rio Grande do Norte. A maioria deles disseram que consumiam orgânico porque contribuía para a saúde. 98% falou que a contribuição era acentuada, muito acentuada. Valor nutritivo, aparência, substituição dos agrotóxicos, sabor, ser fator de geração de renda para o produtor. Então, a maioria, né, a gente vai até saber a procedência, se sabia que tinha local apropriado, que melhorava o meio ambiente. Então, a gente sabe que os fatores que levavam o pessoal a consumir. E a maioria, assim como disse aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, do Instituto Tecos, que falava que era a saúde. Então, o brasileiro está relacionando o consumo de produtos orgânicos com a saúde. E isso gera para a gente, como eu falei para vocês, oportunidade. Então, eu vou dar assistência técnica para um produtor, esse produtor tem possibilidade de produzir orgânico, esse produtor já é orgânico e quer aumentar, então qual que é a oportunidade? Por isso que era aquela pergunta pré-aula de hoje, estava relacionada a isso.
aumentar essa oportunidade do produtor em produzir orgânicos e comercializar produtos orgânicos, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo. Certo? A nossa pós-aula, já vou entrar agora, ela vai ficar aberta para vocês até dia 13 de setembro, como eu falei. Nessa primeira VA, a gente vai fazer isso com a pré-aula, com a pós-aula. A pré-aula, a partir de agora, toda semana, vai ficar no horário da aula para ser respondido. E a pós-aula, até a primeira VA, vou dar até dia 13 de setembro. Depois, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, e aí vocês vão ter o tempo para fazer a pós-aula. Normalmente, a pós-aula são 4 questões, né, de marcar. Nessa de hoje eu fiz um pouquinho diferente. Eu perguntei para vocês, falando de perfil do consumidor, eu espero que vocês façam, ele já está chorando. A atividade pós-aula vai ser... abrindo aqui. Atividade pós-aula. Imagine que você prestará assistência técnica a um produtor de hortaliças que pretende comercializar em Goianésia. Para tanto, quer identificar o perfil dos consumidores da feira da cidade, que acontece às sextas-feiras. Elabore um questionário com pelo menos 8 questões que ajude esse produtor a identificar o perfil dos consumidores. Então, usem a criatividade. A gente viu agora há pouco, né? O que é o perfil? Perfil dos alunos dessa disciplina. Qual que é o perfil? Alunos que nunca reprovaram, todos eles, ninguém reprovou. Alunos que só tiram nota acima de 10. Como que eu sei isso? Fazendo questionário, identificando vocês. Então, imagina quem é o consumidor lá da feira. Como que eu vou saber? Entrevistando esses consumidores, né? Então, as perguntas que vocês fariam a esses produtores, a esses consumidores. Então, pergunta de idade, pergunta de sexo. Sexo, antigamente não precisava perguntar, hoje já precisa, né? Antigamente eu olhava e sabia se era ou se não era. Então, a gente precisa saber o que perguntar. Vou parar de gravar aqui, a gente fala do trabalho.